2 Timóteo, capítulo de número 2, farei a leitura dos versos 8 a 13. Diz assim a santa palavra do nosso Deus. Verso 8. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por essa razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Fiel é esta palavra: se já morremos com Cristo, também viveremos com Ele. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Amém. Fechem os olhos e oremos ao nosso Deus. Santo Deus, muito obrigado pelo privilégio de poder anunciar a Tua palavra, Senhor Deus. Como é precioso, ó Pai, a Tua palavra, o Teu evangelho, Senhor Deus. É o alimento para as nossas almas. E Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor não tem deixado faltar o alimento nesta igreja. Sempre o Senhor tem dado a nós o necessário. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Nós agradecemos a Ti também, porque o Senhor nos deu Jesus Cristo, o Teu Filho Santo, que veio a este mundo para salvar os pecadores. Rendemos graças a Ti, Senhor Deus, porque a salvação dos pecadores é uma glória, Senhor Deus, majestosa. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado por nos dar o Teu Santo Espírito, o Espírito Santo, que nos convence da verdade do Evangelho, que nos conduz, ó Pai amado, em retidão. Senhor Deus, que nesta noite, o propósito da Tua palavra se cumpra na vida de cada um dos meus irmãos e também na minha, Senhor Deus. Me conceda graça e venha também dar graça aos Teus servos que aqui estão, para que possam ouvir com desejo, com amor, e guardar a palavra no coração. Em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Meus irmãos, o título da exposição de hoje é Lembre-se de Cristo e da sua fidelidade a Ele. Vou repetir. Lembre-se de Cristo e da sua fidelidade a Ele. Paulo, ele inicia aqui a nossa perícope, que começa no verso 8, com a seguinte expressão: lembra-te de Jesus Cristo. Certamente todos que aqui estão possuem uma lembrança de algum fato da sua vida, algum momento importante na infância, momentos felizes e também tristes. A nossa vida é feita de memórias, são as lembranças do passado e do presente que nos proporcionam uma identidade, experiência, aprendizado. Infelizmente, existem muitas coisas que o tempo apagou da nossa memória. Lembranças boas, que até nos esforçamos para recordar delas, mas infelizmente caiu no esquecimento. Por este motivo, eu diria que o Alzheimer é uma das mais tristes e dolorosas doenças. É como se pegássemos uma borracha e apagássemos toda a nossa memória, ao ponto de não mais lembrarmos do nosso próprio nome.
Pessoas que outrora foram tão importantes na sua vida se tornam desconhecidas. A verdade é que o resultado do esquecimento faz com que todas as coisas em nossa volta perca o sentido. Esta triste doença, o Alzheimer, é um retrato de como as lembranças são importantes. Vai muito além de uma breve recordação. E aqui está o ponto importantíssimo do nosso texto. Quando Paulo diz, lembra-te de Jesus Cristo, Paulo, ele não tem em mente apenas uma recordação momentânea, mas ele sabe, se Timóteo esquecer de Cristo, nada mais fará sentido, inclusive o seu ministério, nada mais tem sentido. Porque Paulo dá esta ordem, lembra-te de Jesus Cristo. Qual a intenção de Paulo? É trazer à memória o amparo da vida de Timóteo. Cristo é o motivo pelo qual Timóteo deve prosseguir fielmente no ministério e por quem Timóteo deveria sofrer. Se Timóteo perder isso de vista, se cair no esquecimento, essa realidade, certamente Timóteo não terá condições de ser fiel àquele que o alistou, não receberá a coroa por causa da conclusão da sua carreira e não dará frutos ao seu lavrador, Cristo. Por esse motivo, Paulo diz, lembra-te de Jesus Cristo. Não importa o quão difícil é a vida ministerial, não importa as crescentes perseguições, sofrimentos, não esqueça de Cristo, Timóteo. Não se esqueça de Cristo. Se Cristo for esquecido, nada fará sentido. É como alguém que sofre de Alzheimer. Porque Cristo, meus irmãos, é a bússola da nossa alma. É por meio dele que vivemos, nos movemos e existimos. Tudo é para ele e por meio dele. Sem Cristo viveremos sem esperança. E trago aqui as primeiras implicações. Meus irmãos, não se esqueça de Cristo. Não permita que uma vida abarrotada de coisas mude o seu foco, mude a sua forma de pensar. O que tem ocupado tanto os nossos pensamentos a ponto de não mais lembrarmos de Cristo? Talvez este seja o motivo porque muitos cristãos estão perdidos no mundo, não sabem mais o propósito da sua existência, não se lembram da vida que Cristo o libertou e para onde eles estavam caminhando. Não se recordam mais do primeiro amor. Cuidado, meus irmãos. Isto pode ser um princípio de Alzheimer espiritual. E o ápice dessa doença é o esquecimento completo. E que triste seria se nós esquecermos daquele que nos amou, que entregou a própria vida por nós, que tomou sobre si todos os nossos pecados. Que triste seria se esquecermos de Cristo. Nada mais faz sentido. Uma vida inútil, miserável, o nosso propósito de existência fica perdido. Que Deus tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos dê condições para guardar firme na memória quem é Jesus Cristo. E é isso que Paulo faz. Ele diz para Timóteo duas coisas a respeito de quem é Jesus Cristo. Paulo diz, lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi.
Cristo ressuscitado dentre os mortos. Esta é a base da nossa fé, da fé cristã. Cristo, Ele não permaneceu na morte, ressuscitou ao terceiro dia, está à destra de Deus Pai, no lugar de maior glória e honra. E é a ressurreição de Jesus que faz a pregação ser válida, assim também como a fé. Seria inútil estar aqui à frente, anunciando o Evangelho. Seria inútil. Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 15, no verso 14, se Cristo não ressuscitou dentre os mortos, é vã a pregação, é vã a fé. E se a fé é vã, se a pregação é vã, Paulo conclui, então ainda permanecemos debaixo de pecado e condenação. Por exemplo, Paulo estaria sofrendo inutilmente, se não há ressurreição de Cristo. Inutilmente padeceu todos os tipos de sofrimento, inclusive passaria pela morte. Seria inútil Timóteo permanecer fiel no ministério, sabendo que tudo que Paulo passou, pois ele o acompanhou de perto, viria também sobre a sua vida. Entretanto, a ressurreição de Cristo é uma realidade a ser lembrada, pois além de ser uma garantia que o nosso trabalho para Deus não é em vão, ela assegura uma vida de esperança. Pois, mesmo que Timóteo venha sofrer perseguições, e também ter o mesmo destino do apóstolo Paulo, uma condenação de morte, Timóteo, ele tem a certeza de que assim como Cristo ressuscitou, igualmente ele ressuscitará juntamente com Cristo. Além destas coisas, Paulo, meus irmãos, ao enfatizar a questão da ressurreição de Jesus Cristo, Paulo está combatendo os falsos ensinos que já circulavam em Éfeso, nas igrejas. Paulo está preocupado com a verdade. Inclusive, homens como Himeneu e Fileto, eles negavam o real caráter da ressurreição. Paulo está preocupado, e ele diz, não esquece de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos. Uma vez que nós esquecemos de doutrinas tão fundamentais, isso também nos leva para um abismo sem fim. E a segunda coisa que Timóteo deveria ter em mente é que Jesus é da descendência de Davi. E com descendência de Davi, Paulo, ele tem em mente as promessas que Deus fez lá no Antigo Testamento para Davi, quando este era rei sobre Israel. Promessa essa que Deus disse a Davi, que da descendência de Davi, Deus levantaria alguém sobre o qual ele firmaria o seu trono, que reinaria eternamente. E essa promessa, meus irmãos, ela só pode ser cumprida na pessoa de Cristo. Somente Cristo, Ele consegue ser capaz de assumir as qualificações dessa promessa de um rei eterno, reino eterno, porque Cristo, Ele é Deus. E quando Ele veio ao mundo, nasceu da Virgem Maria, Ele foi ligado a uma descendência, a descendência de Davi. Portanto, isso faz Cristo um descendente legítimo do trono de Davi. E por que Paulo, ele enfatiza a descendência de Davi aqui? Por que Timóteo deveria lembrar deste fato? Porque Timóteo, ele não deveria ficar com medo diante do contexto de apostasia e rebeldia dentro das igrejas, além das crescentes perseguições por parte do imperador. Lembra
Nero era o imperador. Aliás, embora Nero governasse e tinha autoridade para prender cristãos e condená-los à morte, Timóteo deveria saber que antes importa obedecer a Deus do que aos homens, pois Cristo é o Rei, o verdadeiro soberano, o Senhor das nossas vidas. Foi Cristo que recebeu toda a autoridade nos céus e na terra. A Ele somente toda a glória, honra e majestade. Um dia, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, aquele que está acima, alguém superior. Paulo, na primeira epístola a Timóteo, ele diz que Cristo é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. E conforme nesta segunda epístola, lá no capítulo 4, verso 1, um dia todos prestarão contas diante do Senhor. Nero, um dia se colocará diante de Deus, prestará contas de todas as suas ações perversas, mas, assim também como todos aqueles que rejeitam, fazem oposição ao reino de Deus, ao reino de Cristo. Essas verdades a respeito de Jesus Cristo trazem implicações também para as nossas vidas. Meus irmãos, Paulo poderia dizer muitas coisas a respeito de Jesus Cristo, nas quais Timóteo deveria lembrar, mas como havia um problema doutrinário com relação à ressurreição, Paulo enfatiza: lembra-te do Senhor Jesus ressuscitado dentre os mortos, o que nos leva a pensar que em um momento sombrio de erros doutrinários, tão emergentes nos nossos dias, como nós vemos no YouTube, na rádio, na televisão, devemos nos apegar às verdades fundamentais da nossa fé, pois são elas que trarão as verdadeiras lembranças de Jesus Cristo. Por outro lado, o erro doutrinário, ele afasta muitos da verdade e, consequentemente, de Cristo. Hoje, o que nós vemos é um evangelho sem Cristo, sem cruz, sem falar das seitas e heresias, que negam explicitamente a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos lembrar do liberalismo teológico, que nega a historicidade da ressurreição de Cristo, além das suas obras milagrosas que Jesus realizou em carne. Mas a pergunta é: como então resistir a esses ensinos? A melhor forma de lutar contra esses ensinos, contra os erros, é sempre lembrar das verdades a respeito de Cristo, mantendo a boa consciência e firmeza na fé. Deus nos deu a palavra. Toda a verdade a respeito de Cristo está na palavra. Devemos nos apegar a ela. E quanto à verdade também sublime da ressurreição de Jesus, nós somos lembrados de que a nossa vida, ela não se limita nessa terra. A vida, ela não se acaba quando nós morremos, pelo contrário, mas a vida, ela se inicia depois da morte. Essa é uma realidade para nós cristãos. A morte é o começo de uma nova vida em Cristo, onde o nosso corpo será transformado em um corpo de glória. Não haverá mais pecado, dor, sofrimento, doenças. Viveremos eternamente com Deus. E a respeito da descendência de Jesus, nós somos lembrados da identidade real do nosso Senhor. Cristo é Rei sobre as nossas vidas.
Mesmo que no presente momento, nós olhamos, por exemplo, ao contexto do nosso país, autoridades perversas, juízes injustos, a maldade, ela se alastra, mortes, sequestros, estupros. Mas não podemos esquecer que essas coisas não anulam a realidade que Cristo ele é rei. E um dia reinará com poder e glória, estabelecendo um reino justo, um reino com paz, com igualdade, um reino que nunca houve e nunca haverá. Ele regerá com vara de ferro. Não podemos esquecer destas coisas. O que compete a nós, meus irmãos, não é questionarmos, porque a gente às vezes faz isso, olhando a maldade. O que compete a nós, nesse exato momento, é anunciar este reino até que ele venha. É interessante que Paulo, ele diz essas coisas e fala que elas estão de acordo com o seu evangelho. E a ideia de posse aqui, seu evangelho, é porque Paulo ele tem visto os falsos mestres, os falsos ensinos que já circulavam pelas igrejas de Éfeso. Neste mesmo capítulo, Paulo, como eu disse, ele cita 2 homens, e ele diz que a linguagem deles corrói como câncer. Veja a gravidade do falso ensino. E esses homens ensinavam uma falsa realidade da ressurreição. Portanto, quando Paulo diz o meu evangelho, ele está enfatizando o caráter fiel do evangelho que ele anunciou. Quando Paulo recebeu o evangelho de Cristo, ele mesmo diz lá em Gálatas que qualquer outro que anuncia um outro evangelho é anátema. Então aqui não quer dizer que Paulo tem um outro evangelho, não é isso. Senão ele seria considerado anátema. Mas Paulo está enfatizando a convicção, a garantia de que o evangelho que ele anunciou, ele é fiel. E essa fidelidade não está em somente anunciar, entregar aquilo que ele recebeu do próprio Cristo, mas a fidelidade também está em sofrer, padecer por causa deste evangelho, por não abrir mão da verdade. E é por isso que Paulo está sofrendo algemas, como ele diz, estava preso e condenado à morte, como um criminoso, por causa deste evangelho. Como está no verso 9 da nossa perícope, ele diz, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor, contudo, a palavra de Deus não está algemada. É interessante, e Paulo diz que a palavra não está algemada. O sentido aqui dessas palavras é que o evangelho ele continua sendo anunciado e vidas continuam sendo salvas. Uma verdade que leva à reflexão de Timóteo, que mesmo diante de um governo opressor, autoritário, mesmo vendo cristãos sendo presos, condenados à morte, Deus ele continua fazendo a obra dele. A palavra não está algemada, o evangelho continua sendo pregado. A palavra de Deus não deixará de ser anunciada. E Timóteo, ao ler essas palavras, ele deveria ser estimulado a anunciar o evangelho com toda a dedicação. Pois como Paulo disse, eu estou preso, mas a palavra, ela não está algemada. Embora Paulo não possuísse liberdade para pregar, a palavra, ela não se limita na pessoa de Paulo.
Timóteo deveria dar continuidade a este trabalho, a esta obra. É por isso que Paulo orienta Timóteo, neste mesmo capítulo, conforme a última exposição, a Timóteo pegar homens fiéis e ensinar a esses homens, para que mais pessoas tenham condição de anunciar o Evangelho, discipular, ensinar, pregar. Dessa forma, sempre haverá alguém falando do Evangelho. Este era o compromisso de Timóteo. Paulo diz no capítulo 4, verso 2, Timóteo, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Não cesse de falar. A palavra, ela não está algemada. Eu estou preso, mas continue. Fale do Evangelho. Prepare homens. Continue. Meus irmãos, este verso nos chama para a preciosidade que está diante de nós. Estamos diante de uma preciosidade que nem fazemos ideia. Meus irmãos, nós temos liberdade. Veja, ainda temos liberdade para anunciar este Evangelho glorioso. Precisamos entender a preciosidade da palavra, entendendo, anunciar, quer seja oportuno ou não, em toda hora. Paulo, ele estava preso, mas quantos cristãos hoje em dia vivem como se estivessem enjaulados, amarrados, com mordaça na boca, porque não conseguem falar do Evangelho, não conseguem dizer uma só palavra a respeito de Cristo. São ágeis para fazer fofoca, para falar de futebol, de moda, finanças, mas quanto ao Evangelho, nada podem dizer. E por que isso acontece? Por que temos tanto prazer em falar de coisas seculares, mas não temos em anunciar o Evangelho? Por que isso acontece? Talvez seja porque não compreendemos o valor do Evangelho e o nosso compromisso com Cristo. Porque todos nós recebemos uma responsabilidade. Aquele que recebeu toda a autoridade no céu e na terra, disse para irmos fazer discípulos de todas as nações. Mas não fazemos. Mas o que nos conforta é que a nossa negligência não limita a palavra, ela está continuando sendo anunciada, pregada, porque Deus levanta homens e mulheres para fazer com que a sua palavra prossiga, até que o último eleito venha conhecer sobre Cristo. E ainda, em continuidade a este assunto sobre o Evangelho, Paulo, de forma intencional, ele diz o motivo porque ele suporta todas essas coisas. Veja, por que Paulo sofreu prisões? Certa vez foi dado como morto, foi apedrejado, chicoteado, naufrágio. Por quê? Por que padeceu todas essas coisas? O que motiva Paulo? A grande motivação dele está aí no verso 9, por causa dos eleitos, para que eles também obtenham a salvação que há em Cristo Jesus. O que motiva Paulo a suportar essas coisas é porque os eleitos estão sendo salvos. Não existe nenhum pensamento egocêntrico em Paulo, diferente dos últimos dias, como ele diz lá no capítulo 3, onde os homens serão amantes de si mesmos.
estarão entregues aos próprios prazeres, mas Paulo, ele não pensa em si, ele está preocupado com a salvação dos eleitos de Deus, ou seja, daqueles que Deus escolheu, separou para crer na pregação. Esta é a motivação de Paulo passar por tudo, inclusive a prisão e a morte, um grande propósito de vida. Independentemente do que poderia acontecer, Paulo, ele não deixou de anunciar o Evangelho, suportou tudo em prol deste bem. Timóteo, ele deveria olhar para este anseio como um grande exemplo para a sua vida, pensar na salvação das almas que ainda não conhecem a Deus do que na própria vida, pois não há algo que deve ser honrado por nós, não há algo que deve receber maior honra e glória para nós do que a salvação que está em Cristo Jesus. E veja, porque eu digo isto, porque Paulo qualifica essa salvação em Cristo, dizendo que ela possui eterna glória. Ou seja, a salvação em Cristo é algo para ser bendito, louvado, honrado eternamente. E aqui está, talvez, o motivo de não anunciarmos o Evangelho, porque não temos prazer em falar do Evangelho. É porque estamos tão preocupados consigo mesmo, que não temos amor pelas almas que ainda não conhecem a Jesus. Vidas morrem sem conhecer Jesus. E Paulo, ele dedicou a sua vida, enfrentou tudo, todo tipo de dificuldade, a fim de levar a salvação para aqueles que ainda não conheciam a Cristo. Tudo suportou, para que vidas chegassem à fé em Jesus Cristo e crescem no Evangelho. Mas e nós? O que temos feito? O que nós somos capazes de suportar por amor das almas que ainda não conhecem a Cristo? O que? Estaríamos sujeitos a ser presos. Mas se eu for preso eu vou perder meu dinheiro, o meu bem-estar, a minha vida na minha casa, naquele meu sofá. O que estamos sujeitos a perder por causa daqueles que ainda não conhecem a Deus? E mais, o fato de Deus ter os seus eleitos, isso não exclui a responsabilidade de anunciar o Evangelho. Pelo contrário, é por meio da salvação que Deus chama os seus eleitos. A salvação. É por essa causa, Paulo diz que a salvação em Cristo Jesus possui uma eterna glória. Preste atenção. A salvação em Cristo com eterna glória. O que isso quer dizer? Muitos se gloriam na casa que possuem, no carro que têm, na vida financeira e nos próprios negócios. Se limitam naquilo que tem uma glória momentânea e terrena. Mas para Paulo, a maior glória é aquela que tem um peso eterno, a salvação de pecadores. A salvação de pecadores. Precisamos entender o valor de anunciar o Evangelho. Porque nada podemos levar deste mundo. Tudo aquilo que nós estamos conquistando aqui nesta terra, ficará aqui. Todos os nossos bens ficarão.
Veja, não existe um problema em ter bens, mas a questão é que não há nenhuma glória eterna nelas. Nada levaremos para o céu, nada levaremos deste mundo. Entretanto, cada alma que crê na pregação, cada vida salva pelo poder do Espírito Santo, viverá eternamente com Cristo. A única coisa que podemos levar desta terra para o céu é a salvação de pecadores, de homens, mulheres que se entregam a Cristo através da pregação do Evangelho. Sim, almas convertidas serão levadas para o céu. E dessa forma, Cristo ele é glorificado eternamente pelos salvos. Salvação com peso de glória eterna. Meus irmãos, assim como é importante nos esforçarmos para ter uma condição financeira melhor, uma qualidade de vida melhor, uma saúde melhor, da mesma forma e esforço, e de modo mais sublime, deveríamos olhar também para as almas que ainda não conhecem a Cristo. É por isso que o grande propósito de Paulo, depois que ele foi salvo e experimentou essa maravilhosa graça, ele diz: me tornei escravo de todos, para salvar, para ganhar o maior número de pessoas. Tudo faço por causa do Evangelho. Este é o grande estímulo para suportar sofrimentos, prisões e a morte. E em vista dessas coisas, Paulo passa a falar nos versos seguintes sobre o relacionamento do homem com Deus, as implicações da fidelidade e infidelidade neste relacionamento. As duas primeiras vão tratar da fidelidade do homem com Deus, e as duas últimas da infidelidade. Parece que estar desassociado este versos a seguir com o restante do que vimos, mas pelo contrário, aqui são consequências de quando lembramos de Cristo, entendemos da preciosidade do Evangelho. Paulo, ele diz no verso 11, fiel é essa palavra. Timóteo, o que eu vou dizer agora para você, preste bem atenção, é digno de toda aceitação, é fiel. Se morremos com Cristo, viveremos com Ele. Se morrermos com Cristo, também viveremos com Ele. Como temos visto o propósito de Paulo ao escrever essa segunda epístola, é encorajar Timóteo a suportar todas as coisas, por causa do Evangelho. Sim, são tempos difíceis, Timóteo, mas batalhe pela fé, continue, não retroceda, caminhe adiante, como um bom soldado, como um bom atleta, como um bom lavrador. E a primeira coisa que Paulo chama a atenção de Timóteo é sobre a unidade do cristão com Cristo. Se morremos com Cristo, também viveremos com Ele. Nada pode nos separar de Cristo, nem mesmo a morte. Na verdade, a morte é o começo de uma nova vida, como eu disse, em Cristo. E esta bênção, ela só foi possível porque Cristo, Ele entregou a própria vida. Cristo, ao morrer, nos trouxe vida. E nós, quando morremos com Ele, teremos vida com Ele. E saber disto é um grande conforto para as nossas vidas. Porque notem, quando Paulo escreve, onde ele estava? Estava preso, só sairia da prisão morto. E Timóteo, ele também poderia ter o mesmo fim de Paulo, porque aqueles que querem viver uma
ter uma vida piedosa, sofrerão perseguições. Mas há um conforto, há um consolo. E Paulo diz que a realidade da morte não deveria causar temor, medo, porque se morremos com Cristo, também viveremos com Ele. E esta afirmação traz implicações para nós. Primeiro, já no presente momento, esta é uma realidade que experimentamos, uma realidade espiritual, porque no momento do batismo, nós somos ligados em Cristo, de forma que o batismo é um memorial desta realidade, onde o descer nas águas simboliza o nosso morrer para o mundo, e o levantar das águas, o nosso viver com Cristo. E nesta união do cristão com Cristo, nada e ninguém pode separar. Paulo lhe diz em Romanos capítulo 8, verso 38 e 39, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que há em Cristo Jesus. Nada pode nos separar. O cristão, ele está seguro em Cristo. Nem mesmo a morte separa, quebra essa união. Meus irmãos, entender essas coisas é importante para nós. Se você que está aqui ainda não está ligado a uma igreja, saiba que você ainda não está ligado ao corpo de Cristo. E se aqueles que estão em Cristo morrem, também vivem depois com Ele, e a sua situação que morre sem Cristo, para onde você vai? Só existe dois caminhos. Depois da morte, só existe dois caminhos depois da morte: ou viver com Cristo, ou viver banido da face de Deus eternamente. Um local de sofrimento eterno. Você que talvez não passou nenhum sofrimento nessa vida, porque sempre pensou em si, na sua própria condição, sempre priorizou a sua vida, o seu bem-estar, inútil. No inferno sofrerá muito mais. E aquele que sofre agora e passa pela morte, um dia ressuscitará com Cristo e se deleitará com o Senhor eternamente. E se tem alguém aqui que ainda não creu em Jesus Cristo, essa também é a sua situação. Se você morrer, não é com Cristo que você vai ressuscitar. Portanto, se arrependa dos seus pecados, creia em Jesus Cristo, pois em Cristo há vida eterna. Vida eterna. E mais uma vez, Paulo, ele chama a atenção de Timóteo à constância, à permanência em Cristo. Ele diz, no verso 12, se perseveramos, também com Ele reinaremos. Lembra? Muitos haviam naufragado na fé, se apostataram. Paulo diz isso tanto na primeira epístola como nessa também segunda. Muitos ficaram pelo caminho, os quais ficarão de fora do reino de Cristo. Porque é necessário perseverar até o fim, se manter firme até o fim. E não podemos pensar que nós conseguiremos fazer isso sozinhos, com as nossas próprias forças. Isso seria impossível. Porque a perseverança em Cristo e no Evangelho, diante das oposições, não é algo simples, porque são muitas as oposições que recebemos, elas vêm de todos os lados. Podemos resumi-las em
três aspectos: a carne, o mundo e o diabo. São coisas que diariamente nos atormentam, a nossa própria carne, Satanás, o nosso adversário, o mundo, que tanto influencia as nossas vidas. Quantos são os pensamentos que vêm para nos desanimar, para tentar mudar o nosso foco? Quantas são as dificuldades? Quantos são os medos, as incertezas? Mas é por essa razão que Paulo orienta, exorta Timóteo a se fortalecer na graça que há em Cristo Jesus. E lembra de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, da descendência de Davi. Somente assim você vai se apresentar como um obreiro aprovado, Timóteo. Cristo tudo suportou para que nós vencêssemos, para que nós pudéssemos perseverar, porque sem Cristo não há perseverança, e uma fé superficial certamente não chegará até o fim. Por isso a necessidade da graça que há em Cristo Jesus. Paulo lhe diz, nesta mesma epístola, que foi o Senhor quem o ajudou. Lembra? Todos me abandonaram, não há ninguém aqui, todos, mas o Senhor esteve ao meu lado, Paulo diz, é Ele quem cuida de mim, que assiste às minhas fraquezas, nas minhas dificuldades. Paulo diz isso lá no capítulo 4, verso 18, o Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará a salvo para o reino celestial. A perseverança não é sozinha, o Senhor está do nosso lado, Ele nos levará salvo até o seu reino celestial. Podemos lembrar de João 14, não se turbe o vosso coração, eu vou, mas eu volto para buscar vocês não vão até mim sozinhos, eu volto para buscar vocês. O Senhor nos levará até o final. Esta era a confiança de Paulo, que ele chegaria até o fim. Não seria fácil, assim como não foi fácil para todos os cristãos primitivos, que foram mártires, que foram queimados, enforcados, dados às feras, que foram decapitados. Não foi fácil, mas todos eles foram mais do que vencedores, porque confiaram em Deus até o fim. E Paulo oferece um grande estímulo para a perseverança, é saber que no final, se perseveramos, no final, reinaremos com Cristo. Vale a pena suportar todas as coisas, vale a pena perder, vale a pena abrir mão de tudo, da própria liberdade, da nossa vontade, vale a pena abrir mão por amor de Cristo. Lembra dos exemplos lá do início deste capítulo, que vimos na última exposição? Assim como um bom soldado, ele deve estar totalmente engajado para aquele que o alistou, assim é que devemos perseverar. Nada deve atrair a nossa atenção, devemos ser fiel àquele que nos alistou. Lembra do atleta, ele só será coroado se vencer a luta de forma fiel. Assim também com relação à perseverança, só seremos coroados no final, se perseverarmos firmes, fiéis a Deus até o fim. Meus irmãos, esta verdade nos encoraja à perseverança. Não sejamos como a mulher de Ló, que olhou para trás, que olhou para a vida que tinha,
Cristo nos libertou para seguirmos adiante e não retroceder, não olhar para trás. Não será fácil, é por isso que necessitamos da graça que há em Cristo Jesus. É por isso que devemos lembrar do nosso Senhor. Devemos lembrar que o Senhor é o nosso pastor. Ainda que nós venhamos a andar pelo vale da sombra, da morte, não devemos temer mal algum, porque Ele está conosco. Pode a mãe abandonar o filho, o pai, mas o Senhor, Ele não nos abandona. Ele está conosco até o fim. Ele é o nosso socorro bem presente, a nossa rocha inabalável. E agora, vejamos o relacionamento do homem infiel com Deus. Paulo diz, se o negamos, Ele, por sua vez, nos negará. Lembra? Se morremos com Cristo, viveremos com Cristo. Se perseveramos, reinaremos com Ele. Aqui as coisas são contrárias. Se negarmos, Ele também nos negará. Contrário da perseverança, negar a Cristo. Não há, meus irmãos, como estarmos com Ele, pois Cristo também nos negará. Em Lucas 12, diante da perseguição que estava para surgir, Cristo, Ele diz para os seus discípulos, que aqueles que o confessarem diante dos homens, o Filho de Deus também o confessará diante dos anjos e de Deus, mas aqueles que o negarem diante dos homens, o Filho de Deus também o negará diante dos anjos. Negar a Cristo é um caminho sem volta. É inútil, uma hipocrisia acharmos que aqueles que estão negando a Cristo, que não creem no Evangelho, vão ter um fim com Ele. Ele, o nosso Senhor, negará aqueles que o negam. Mas além destas coisas, a negação, ela também é um fruto da incredulidade, uma rejeição ao Evangelho de Cristo. E neste caso não há outro destino, a não ser a condenação eterna, a rejeição de Deus. Se tem alguém aqui nesta noite que não creu em Jesus Cristo, tem negado o Evangelho, não querem se arrepender, saiba que esta é a triste realidade que pesa sobre a sua vida. Cristo o rejeita. Você é rejeitado por Cristo também. E ser rejeitado por Cristo é a pior condenação que um homem pode receber, porque Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. E para nós, cristãos, essa verdade também traz implicações, porque algumas atitudes nossas, pecaminosas, evidenciam uma rejeição a Cristo. E, de certa forma, o nosso Senhor rejeita essas nossas atitudes. Portanto, que o Senhor nos constranja a perceber esses momentos, a fim de vivermos de forma agradável a Deus e de ser aceito cada vez mais por Ele. E Paulo conclui, e eu também concluo este sermão, com o verso 13, que diz: se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. O que Deus requer dos seus servos é uma só coisa: a fidelidade. É isso que Ele requer dos seus servos, que sejam fiéis. A fidelidade é uma grande marca do cristão. E ser fiel
é não negar a Cristo diante dos homens e dos prazeres, é não fazer, por exemplo, como Demas, que abandonou Paulo, porque amou o presente século. E quantos fazem isso? Negam a Cristo, porque amaram mais o presente século. Além disso, aqueles que são infiéis também caminham segundo um falso ensino, e por isso rejeitam a Cristo. Homens como Himeneu e Alexandre naufragaram na fé, porque rejeitaram a verdade, não permaneceram fiéis, por isso deixaram a sã doutrina, e ao deixar a sã doutrina, consequentemente, se afastaram de Cristo. Deste modo, a infidelidade que Paulo se refere é não confiar em Cristo, abandoná-lo. E isto, seja em palavras, seja em ações, no coração também, infidelidade. Mas, ao contrário dos homens que estão sujeitos à infidelidade a Deus, Paulo diz que Deus, Ele é sempre fiel. Ele é sempre fiel. Jamais houve um motivo de dúvida a respeito do caráter de Cristo. É dessa forma que nós devemos olhar para esse texto e também depositarmos toda a confiança e fidelidade em Cristo. Pois a fidelidade é algo inerente à natureza do nosso Senhor. Deus, Ele é sempre fiel. E devemos descansar nesta verdade. Tudo que acontece ao nosso redor é baseado na fidelidade de Deus. E Deus, Ele é justo, Ele é verdadeiro. Isso é ser fiel. Não existe motivos para duvidarmos da fidelidade de Deus. Ele é verdadeiro em sua natureza. Meus irmãos, muitas são as tentações que nos inclinam à infidelidade a Deus. E elas são tão variadas que muitas vezes nós somos infiéis sem saber. Muitas vezes somos infiéis sem saber. Por exemplo, Deus, Ele nos abençoa com bens, com filhos, com saúde. E sabe o que nós fazemos com tudo isso que recebemos de Deus? Ao invés de oferecer a Ele essas coisas como uma resposta de fidelidade, nós usamos cada uma delas para o nosso próprio prazer. Isso é pecado. Ou seja, usamos das bênçãos do Senhor para pecarmos. Amamos mais o dinheiro do que a Deus. Amamos mais os filhos do que a Deus. E o que isso expressa, senão infidelidade? Isso é infidelidade. Quando aquele que deveria ser o único alvo do nosso amor, nós mudamos o foco e depositamos no dinheiro, na nossa casa e também na nossa família. Precisamos tomar cuidado com as inclinações do nosso coração. E um outro ponto para concluirmos e levarmos em consideração é sobre a fidelidade de Deus, fidelidade constante. Nesta noite somos chamados a confiar plenamente em Deus e na sua fidelidade. Deus, Ele não é homem para mentir. Não existe em Deus nenhuma sombra de dúvida, incerteza. Não existe. E a palavra, as Escrituras, toda ela também é fiel, justa em tudo o que diz. Em tudo, Deus é fiel. E por que então não confiarmos nele? Confiarmos nas ações de Deus? Por que não confiarmos? Se Ele é fiel. Por que questionamos?
porque desacreditamos da palavra de Deus. E aqueles que ainda não creram, porque desacreditar do Evangelho? Deus, Ele é fiel. Não estou anunciando aqui minhas próprias palavras, mas estou anunciando a palavra de Deus. E ela é fiel, digna de toda aceitação. Meus irmãos, não há nenhum motivo sequer para duvidarmos da fidelidade de Deus. Portanto, confiemos plenamente na fidelidade do nosso Senhor. Amém? Peço que a igreja se coloque de pé. Falamos sobre lembrar sobre Cristo e do nosso compromisso com Ele. Portanto, lembre-se de Cristo. Lembre-se de Cristo. Lembre do compromisso que cada um tem com o Senhor. E o que Ele requer de nós é a fidelidade. Fidelidade, perseverança. Amém?